Olá a todos vocês, bem-vindos mais uma vez nesse último culto de 2020, tanto quanto diferente e para alguns bastante melancólico, o encerramento virtual ao invés de presencial. Temos circunstâncias que não nos permitem estarmos juntos nesse último culto, mas nem por isso ele tem que ser menos importante. Claro que a essência da igreja é a comunhão, é estarmos juntos, é termos olho no olho, podermos ter tempo de comunhão junto. Essa seria talvez a situação ideal para cada um de nós, inclusive para o momento em que nós vivemos, mas as circunstâncias não nos permitem. Quando eu digo as circunstâncias em que não nos permitem, são essas questões que nos rodeiam e que às vezes nos assustam, que é esse vírus, essa pandemia, esse Covid que assusta tantas pessoas. Mas nesse último domingo do ano de 2020, eu gostaria de compartilhar com vocês uma palavra de esperança, uma palavra de fé, com perspectiva para um ano novo, diferente. E eu gostaria que o nosso ano novo fosse realmente novo, mesmo que as circunstâncias continuem as mesmas, as velhas, né? Mas existem alguns textos bíblicos, alguns versículos na Bíblia que são muito bem conhecidos. Todos conhecemos muito bem, algumas pessoas as conhecem de cor, e por mais estranho que possa parecer, podemos memorizar um versículo assim, conhecer um versículo assim, e mesmo assim não entender a verdade que Deus deseja que a gente conheça. E eu acredito que isso é o que acontece com o texto que eu gostaria de compartilhar com vocês nesse dia. E esse texto se encontra em Jeremias, capítulo 29, versículo 11. É um texto extremamente bem conhecido. É interessante que algumas pessoas não saberão nada do livro de Jeremias. Talvez nunca tenham lido o livro de Jeremias, mas esse versículo eles com certeza conhecem. E o texto de Jeremias 29, 11 diz assim: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não lhes causar dano, planos de dar esperança e um futuro. E esse é um texto para a circunstância em que a gente está excelente, e é um bom texto para que a gente comece a refletir sobre esse novo ano que vai se descortinar diante de nós. Nós não sabemos o que nos aguarda, porém esse texto nos mostra alguns princípios muito interessantes sobre como Deus pensa a nosso respeito. Como eu disse no início, às vezes a gente conhece muito bem um texto, a gente o sabe de cor, a gente o recita, a gente inclusive carrega ele no para-choques do nosso carro, mas mesmo assim, às vezes nós não entendemos a verdade que Deus quer nos dizer através de textos como esses, né? E nunca entenderemos um versículo de forma correta, a menos que a gente entenda também sobre o contexto em que ele foi escrito. E esse texto de Jeremias 29, ele foi escrito a um grupo de judeus exilados de Jerusalém em Babilônia. Então nós temos esse contexto. Nabucodonosor, ele leva cativo um grande grupo de judeus para um país estranho, e eles estão agora afastados de tudo que amam, de tudo com o que eles se identificam e tudo o que eles têm como significado de adoração, longe do templo, né? E agora eles estão num país estranho, num país mundano e de adoração pagã. Esse é o contexto em que eles estão. E todos os sonhos, todas as esperanças, todas as expectativas desse povo agora parece que foram destruídos. E não é de admirar que algumas pessoas daquele grupo começassem a questionar e dizer: se nós somos o povo de Deus, por que Deus permitiu que isso acontecesse conosco? Se somos o povo escolhido, por que Deus permite esse sofrimento? Enquanto pensamos sobre um versículo como esse, de Jeremias, versículo 11 do capítulo 29, duas coisas precisam ficar muito bem esclarecidas em nossa mente. Primeiro, é que Deus nem sempre fará o que nós esperamos que Ele faça.
Essa é a primeira coisa. E como cristãos maduros, precisamos lidar com essa realidade em nossa vida. Não há lugar para triunfalismo cristão. A vida do cristão é sim marcada por sofrimento, é sim marcada por momentos difíceis. Portanto, precisamos ter em nossa mente que Deus nem sempre fará o que nós esperamos que Ele faça. Essa é a primeira coisa que precisamos ter em nossa mente. A segunda coisa é que Deus sempre fará o que Ele diz que fará. Então, essas duas coisas precisam estar fortemente em nossa mente, e com isso nós vamos considerar algumas afirmações tremendas que encontramos nesse versículo 11 de Jeremias 29 e que pode nos servir de grande esperança para nós, para esse novo ano. A primeira coisa que nós encontramos no texto, que começa dizendo: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês. A primeira coisa, Deus pensa em nós. Essa é a primeira coisa. E deveria nos encorajar, deveria nos alegrar com esse pensamento de que o Deus do universo, o Senhor do universo, Ele pensa em nós. Deus pensa em nós. Ele sabe quem somos, Ele sabe onde estamos, Ele sabe para onde vamos, Ele sabe o que nós necessitamos, Ele sabe o que nós sentimos e Ele pensa em nós. Assim como esse grupo de israelitas que foram levados para a Babilônia, provavelmente havia um grupo que começou a questionar a bondade de Deus e se Deus realmente não os talvez teria esquecido. Isso pode acontecer conosco também. Quando as circunstâncias difíceis nos cercam, há uma grande chance, uma grande possibilidade de nós também acharmos que Deus esqueceu de nós. A maioria de nós é melhor em lembrar de coisas ruins do que de coisas boas, né? Nós, como seres humanos, fazemos isso. Costumamos com mais frequência lembrar das coisas negativas e ruins que nos aconteceram do que aquilo de bom que nos aconteceu. No início desse ano, antes da pandemia do Covid ficar mundial, nós todos acompanhamos pelo noticiário um navio que na costa japonesa ficou em quarentena, porque lá havia algumas pessoas que foram detectadas, né, com o vírus do Covid. E eles ficaram 14 dias de quarentena na costa japonesa com aproximadamente 500 passageiros a bordo. E durante esse tempo, então, repórteres procuravam contatar os passageiros por telefone, escrevendo as histórias sobre como era ficar em quarentena num navio dentro de uma cabine de um navio extremamente pequeno. E é interessante que um repórter conversou com um executivo aposentado, ele e sua esposa, ele 76 anos, um australiano, que estavam nesse cruzeiro. E esse repórter então o questionou sobre o que eles estavam fazendo para passar o tempo em uma cabine pequena de um navio. E é interessante o comentário que esse homem fez sobre a sua esposa. Esse homem diz: a minha esposa tem uma excelente memória. Ela é capaz de trazer à tona todas as coisas erradas que eu já fiz. Vocês conseguem imaginar em 14 dias e ela ainda tinha provavelmente mais coisas a dizer a respeito desse homem. Nós rimos sobre isso, nós fazemos piadas sobre isso porque nós entendemos a situação. É fácil se concentrar nas falhas e fraquezas das pessoas que estão próximas a nós. É fácil a gente concentrar sobre coisas ruins que nos acontecem, mas não é isso que Deus faz. Deus não age assim. A Bíblia nos diz, em Hebreus capítulo 10, versículo 17, que Deus não lembra mais dos nossos pecados e de nossas iniquidades. Deus esquece os nossos pecados uma vez que Ele nos perdoa. Fazemos o oposto de Deus. Nós esquecemos nossos amigos, mas nós lembramos dos seus pecados, dos seus erros, de suas falhas. Não me admira que estejamos tão confusos hoje em dia, no momento em que nós vivemos. Embora Deus tenha o mundo inteiro para governar, Ele nunca se esquece de nenhum de nós. Ele nunca se esquece dos seus filhos, do seu rosto, da sua dor, de cada lágrima que qualquer um dos seus filhos derrama. Deus lembra de nós. Eu acho que isso teria sido um grande encorajamento também para aquele povo no cativeiro,
lá na Babilônia se eles refletissem sobre isso. É interessante que no versículo 10, Deus diz: quando se completarem os 70 anos da Babilônia, eu cumprirei a minha promessa em favor de vocês de trazê-los de volta. Deus estava aqui mostrando de que aquele cativeiro não seria eterno. Essa nossa pandemia, esse medo que assola o povo não é eterno. Deus não esqueceu de nós. Da mesma forma como Deus diz aqui no versículo 10, quando se completarem os 70 anos na Babilônia, eu cumprirei a minha promessa em favor de vocês de trazê-los de volta. Deus fez uma promessa de libertação. E aqui nós podemos também nos alegrar e nos encorajar também com a palavra de Deus, de que Deus não nos abandona, de que Deus está disponível, de que Deus ouve e que Deus sabe. Mas isso não é tudo sobre Deus. Há uma outra verdade ainda mais encorajadora nesse versículo, que diz assim: planos de fazê-los prosperar e não lhes causar dano. Isso significa que Deus não só pensa em nós, mas que os pensamentos de Deus em relação a nós são pensamentos de bem, de bênção, não de maldição. Isso responde uma das maiores perguntas de cada ser humano: Deus é por nós ou Deus é contra nós? Tem um filósofo que eu gosto de ler eventualmente, do século XVIII, Lessing é o nome dele, e ele pergunta assim, num dos seus escritos, ele diz: este é um universo amigável? Eu acho que esse versículo tem a resposta. Todos os pensamentos de Deus em relação a nós se movem para um fim esperado. Nada acontece por acaso ou sem propósito algum. Como disse um escritor, cada aflição é cronometrada e medida. Então nós também, nesse momento, nessa circunstância em que nós estamos vivendo, nós nunca podemos pensar de que Deus foi pego de surpresa e que agora, nesse momento, Deus nos abandonou. Deus tem planos para nós, e planos de bênção, planos bons, não de destruição, mas planos bons. Nunca compreenderemos adequadamente Jeremias 29:11 se pensarmos que é um pé de coelho divino que nos protege da dor ou do sofrimento. Nós temos várias receitas de sorte dentro do nosso contexto popular, da nossa crença popular. Muitas pessoas acreditam em pedras, em cristais, outras pessoas acreditam em amuletos, e às vezes nós fazemos de Deus um amuleto, como se fosse um pé de coelho divino que nos protege da dor. Nós precisamos lembrar que o versículo, esse que nós lemos aqui nesse dia, foi dado aos judeus para trazer esperança ao coração deles em tempo de cativeiro, em tempo de sofrimento, e que esse tempo não duraria para sempre. Não é um cartão de Deus dizendo: saia da Babilônia quando você quiser, mas é uma maneira que Deus estava dizendo a todos eles: eu amo vocês, estou disciplinando vocês porque vocês falharam comigo, mas eu não me esqueci de vocês e eu continuo amando vocês. É isso que se trata da graça de Deus. Graça só funciona quando nós não somos bons, ou quando nós só somos bons, não é graça. Graça só funciona quando nós somos pecadores, e é isso que Jesus fez. Precisamos de graça que chega até nós quando nós agimos estupidamente. E aqui nós vemos que o povo de Israel agiu estupidamente, e Deus responde com graça. Deus os disciplina, é verdade, mas Deus diz: quando se passar o período da disciplina, eu trarei vocês de volta, como uma palavra de esperança, dizendo ao povo: é preciso aprenderem esse conceito de quem eu sou e de quem vocês são, e depois disso, nem um dia mais, nem um dia menos, vocês serão conduzidos de volta para casa. Precisamos da graça, e é isso que nós temos em Cristo Jesus, nosso Senhor. Todos nós precisamos da graça para 2021. Nós não sabemos o que virá na nossa direção, mas uma coisa podemos ter certeza: Deus continua nos amando e Deus tem planos de bênção para cada um.
Deus não quer nos destruir. Deus tem planos de bênção. Todos nós sabemos que é verdade, mas às vezes nós esquecemos disso. Portanto, eu gostaria de encorajar você nesse dia. Não perca a sua fé. Fique firme. Creia no Senhor. Ele tem planos de bênção para a sua vida. A terceira e última coisa desse versículo é o que Deus pretende nos dar. Veja o que diz o versículo: planos de dar-lhes esperança e futuro. Deus pretende nos dar um futuro cheio de esperança. Chegando num momento como esse, onde nós nos preparamos para a virada do ano, 2020 está chegando ao fim. E como eu disse antes, 2021 se descortinará diante de nós a partir do dia 31 de dezembro, à meia-noite, quando o novo ano começa. E eu gostaria de encorajar a cada um de nós nesse dia em crer que os planos de Deus são planos de esperança e de um futuro. Eu gosto de uma versão, a versão fiel, ela diz: para vos dar o fim que vocês aguardam, o fim que vocês esperam. Eu acho que essa é uma boa tradução. Deus não está apenas nos dando uma promessa vaga de que as coisas vão melhorar algum dia. Deus não está falando isso. Em algum lugar, de alguma forma, de algum momento, em alguma circunstância, pode ser que as coisas vão melhorar algum dia. Não é isso que Deus está dizendo. Deus tem um fim designado para o seu povo. Deus tem um plano determinado para o seu povo. E é isso que Deus está dizendo aqui. O mesmo Deus que levou um rei pagão, como Nabucodonosor, conduzir o povo de Israel para um exílio, também é o mesmo Deus que utilizou um outro rei pagão, sírio, para conduzir este povo de volta a Jerusalém. Sem, no entanto, que nenhum dos dois sabia o que Deus está fazendo através da ação e da atitude de cada um desses homens. Deus usou Nabucodonosor para conduzir o povo ao cativeiro. E pagão, um rei pagão. E Deus usou um rei pagão, Ciro, para reconduzir o povo de volta a Jerusalém. Deus trabalhou por meio dessas decisões de homens pagãos para trazer seus filhos para casa. Querido irmão, querida irmã, Deus não tem planos inacabados. Isso inclui enviar seu povo para a Babilônia, mantê-los lá por 70 anos e depois trazê-los de volta para casa. Olhando essa perspectiva sobre a luz de Jeremias 29:11, nós temos um grande conforto aqui, especialmente quando passamos por momentos difíceis como esses que nós estamos vivendo nesses últimos meses. Esse texto nos ensina que Deus pensa em nós. Esse texto nos ensina que seus pensamentos em relação a nós são pensamentos de bênção, pensamentos bons, e que seus propósitos serão cumpridos e que Ele trará esses problemas que a gente enfrenta ao seu fim determinado. E essa é a esperança e esse é o futuro que todos nós precisamos. Antes de encerrar, eu gostaria de compartilhar com vocês mais um pequeno texto. E esse texto está em Lucas, capítulo 21. Esse texto nos mostra Jesus num contexto de um momento muito difícil de sua vida, onde ele está prestes a morrer. Quando ele diz, no versículo 9, quando ouvirem falar de guerras e rebeliões, versículo 9 do capítulo 21, esta é uma quarta-feira, Jesus está prestes a ser morto, crucificado. Versículo 9 do capítulo 21 de Lucas, Jesus reúne os seus discípulos e ele diz: quando ouvirem falar de guerras e rebeliões, não tenham medo. E eu queria encorajar cada um de vocês. Todos nós, como seres humanos, às vezes temos medo. Às vezes questionamos a graça de Deus, às vezes questionamos a bondade de Deus e às vezes nós esquecemos de que Deus está no controle, de que Deus governa. Mas o que Jesus está dizendo aqui para os seus discípulos naquele dia, Ele está dizendo: o mundo, quando eu subir e até a minha segunda volta, passará por como dores de parto. O sofrimento marcará a humanidade. Tempos difíceis marcarão a humanidade, mas ele diz: não tenham medo.
Diz, porque é necessário que isso aconteça. Nós vivemos momentos assim, onde nós vemos rumores de guerras, nós vemos as cidades como que queimando em extremismos de todos os lados, de todas as variáveis. Nós vemos vírus estranhos assolando o mundo, nós vemos catástrofes climáticas, nós vemos todas essas coisas acontecendo. E a palavra para 2021 é: não tenha medo. Nada disso pegou Deus de surpresa. O cristão deveria ser a pessoa mais calma desse mundo, porque sabe em quem crê, sabe que Deus está no controle, de que essas coisas não pegaram Deus de surpresa, de que nada disso pega Deus de surpresa. 2021, desculpem, meu querido irmão, meu querido irmão, deveria ser marcado por não termos medo, porque precisamos dessa esperança que Deus nos tem dado, como nesse texto de Jeremias 29:11 que eu acabei de ler. Deus tem planos de paz para nós, planos de bênção. Deus pensa em nós, Deus quer nos dar um futuro, e um dia isso vai acontecer, porque é a promessa dele. O que nós devemos dizer como resposta a esse versículo que nós ouvimos nessa manhã? A primeira coisa, e a maior necessidade de cada um de nós, é de nos submetermos a Deus e de dizer de maneira muito simples: Senhor, Tu vês o que está por vir. O Senhor sabe, mesmo quando tudo está escuro ao meu redor, Você tem um propósito. Mesmo quando minha vida parece estar andando em círculos, mas eu me curvo diante do Senhor e bendigo o Teu nome. Essa deveria ser a nossa primeira atitude, uma atitude de adoração, de submissão ao Senhor. Também diante desse versículo, a nossa posição deve ser de esperança cada vez maior no Senhor. Admito que isso é difícil para mim, é difícil para você, é difícil para qualquer pessoa, quando você vê um familiar sofrendo, quando você vê pessoas enterrando seus entes queridos. É difícil, eu entendo isso. Vivemos em um mundo caído. Nós próprios somos pessoas caídas e ainda não somos o que poderíamos ser. E também aquilo que nós seremos um dia, não somos ainda. E nenhum versículo da Bíblia pode tirar a dor desse mundo. Nenhum versículo da Bíblia. Você pode olhar desde Gênesis até Apocalipse. Você não encontrará um versículo bíblico que tira a dor do mundo. Mas Jeremias 29:11 nos leva das trevas para a luz, nos leva para a desesperança em direção à esperança, sabendo que Deus está no controle de todas as circunstâncias e de todas as situações. Nós não podemos escapar dos problemas da vida. Pergunte aos cristãos ao redor do mundo se eles sabem alguma coisa sobre sofrimento. Pergunte aos cristãos ao redor do mundo o que é servir ao Senhor, ou ser discípulo do Senhor. Nossos irmãos e nossas irmãs cristãos em todo o mundo enfrentam problemas todos os dias por causa da sua fé. Jeremias 29:11 nos diz que Deus planeja o bem para nós e não o mal quando nós passarmos pelo nosso tempo de provação, nosso tempo de fornalha. Que diferença faz isso para os cristãos? Para mim, para você? Porque Jesus ressuscitou e os nossos maiores inimigos já estão aos pés dele. Os nossos maiores inimigos são morte e pecado. E Jesus já os venceu, já estão aos seus pés. Não são mais necessários temermos, porque Ele os derrotou completamente. O Senhor Jesus, Ele já nos comprou com o seu sangue e nos trouxe de volta para a sua família, garantindo a nossa salvação. Capítulo 21 de Lucas, versículo 9. Quando ouvirem falar de pandemias, quando ouvirem falar de colapsos financeiros, quando ouvirem falar de caos, não tenham medo. Eu quero que essa seja uma palavra para você nesse ano de 2021. Não tenha medo. Não tenha medo. Meu desejo também é que você tenha uma virada de ano, de 2020 para 2021, repleto também da graça do Senhor sobre a sua vida. Meu desejo também é que você encontre um momento onde esse autor da vida, autor das promessas que a gente tem
à nossa disposição, que você encontre com Ele. Que essa virada de ano seja um ano também marcado onde o teu tempo com o Senhor seja significativo. Nós temos, como seres humanos, sempre o desejo de buscar soluções rápidas, ao invés de esperar no Senhor. Mas se nós acreditarmos em nossas soluções rápidas, então nós vamos desesperar. Precisamos e somos convidados a esperar pacientemente no Senhor, sabendo que a Babilônia, para esse povo de Jerusalém, não era eterna. Era só um período. Da mesma forma como essas circunstâncias que nós enfrentamos agora não é eterna. Um dia isso será uma lembrança para cada um de nós. E nós vamos olhar para trás e lembrar de como o Senhor foi amoroso, gracioso e bondoso. Nós ainda não chegamos em casa, mas em breve estaremos. Portanto, não tenha medo. Ninguém sabe o que 2021 nos reserva, mas nosso Deus é fiel em cumprir cada uma de suas promessas. Se o nosso caminho for escuro, que continuemos acreditando. Quando finalmente chegarmos ao céu, vamos olhar para trás, para a nossa vida e todas as suas viravoltas e etc. Nós vamos dizer que, com certeza, vamos enxergar que Deus nos guiou até lá. Fica firme, não tenha medo, dependa do Senhor, entregue a sua vida ao Senhor, a sua família, seu futuro, o seu ser, e experimente daquilo que Deus tem para a sua vida. Feliz 2021, cheio de bênção do Senhor, cheio de graça do Senhor, cheio de planos do Senhor sobre sua vida, planos de paz, planos de bênção, também para esperança e para o futuro. Que Deus abençoe você. E nos vemos aqui em 2021, se assim Deus nos permitir. Tenham todos um bom dia e a bênção de Deus sobre cada um de vocês.